que eu entendi, foi questionado qual caminho se dará para as crianças que eram atendidas na Pascamp, né? É isso? Eu não ouvi. E o que vai se fazer? Com o trabalho que era feito, o que vai fazer? As duas questões. Aí eu vou pedir, perguntando, estou olhando para a Érica, se a Érica, né? Porque são problemas graves, né? E eu não sei como que a gente... Boa noite a todos, eu sou a Érica Guimarães, estou como diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional. A Pascamp era uma entidade conveniada, a gente tinha agora, inclusive, acabado de renovar o convênio e, infelizmente, a gente se deparou com uma situação de uma documentação que foi entregue de forma bastante inadequada e foi necessário ser feita a denúncia do convênio, né? Então, o convênio, ele se encerrou, tá? Desde então, aí acho que a Mônica pode entrar nessa parte, né? As ações que foram desencadeadas para garantir a continuidade da assistência, esse é o convênio que está suspenso desde abril. À época, nós remetemos a informação para o Conselho sobre essa questão da suspensão. E agora, né, está sendo de fato formalizada a denúncia depois de todas as apurações que foram feitas pela Secretaria de Justiça, tá? Além das ações que a Mônica vai contar, nós estamos aí negociando com algumas outras entidades, porque tem alguns procedimentos muito específicos que era só a Pascamp que ofertava e que a nossa rede própria não tinha condições, até mesmo por isso a gente tinha um convênio com eles. E a gente está tentando negociar com outras entidades, mas estamos ainda em negociação. Em relação ao cuidado, o que a gente fez, a Alexandra até já trouxe aqui, já explicitou. O que a gente fez de forma imediata? Solicitamos a relação e o acompanhamento que estava sendo realizado de todas as crianças e demos os encaminhamentos possíveis para a necessidade de cada uma, que podem ter sido com a própria rede assistencial. Hoje a gente tem equipe multi, a gente tem condições de qualificar a nossa oferta na atenção primária, enfim. A gente olhou cada caso e fez esse caminhamento. Não é para ter nenhuma criança sem uma resposta, tá? Tanto é que não chegou... Lógico que, assim, fechar o convênio, onde tinha-se um acompanhamento sistemático com alguns exames, isso não é tão tranquilo para quem está sendo atendido. Isso a gente entende e reconhece. Mas a gente vem de forma responsável, garantindo que as pessoas não fiquem sem atendimento. E até para poder verificar nesses novos convênios que a Érica traz, qual a necessidade que a gente terá que ampliar e que discutir com esses novos convênios. Tá? Então, isso em relação às crianças. Em relação à febre maculosa, a Pri tá aí, né? Assim, o que a gente tem feito sistematicamente? A gente tem feito informações de forma sistemática, tem tratado dos casos com uma grande ação da vigilância, né, no local, no que tem acontecido. Então, a gente tem realizado, sim, todo um trabalho de divulgação, de cuidados, inclusive com a nossa rede própria, no sentido da suspeita, né? Então, a gente tem feito, sim, um movimento bem intenso e o problema da febre maculosa não se detém só à Secretaria de Saúde, né? A gente tem outras secretarias envolvidas, Parques e Jardins, a zoonose, enfim, outras secretarias que também estão, neste momento, com projetos já executando, para que a gente venha aí sanar todas as nossas dificuldades. Você quer falar alguma coisa, Pri?
Boa noite, eu sou Priscila, eu sou assessora técnica do Departamento de Vigilância, tá? E a questão da febre maculosa nos trouxe muitos desafios e necessidade de enfrentamento, né? Assim como as arboviroses já eram um grande desafio para a gente. Atualmente, o Comitê Municipal de Enfrentamento das Arboviroses incorporou a temática das zoonoses e está trabalhando atualmente sob a ótica da febre maculosa. Então, a gente está tentando trazer essas ações intersetoriais que a Mônica está dizendo e trazendo Secretaria do Verde, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Habitação, Secretaria de Educação, então uma interface com todas as secretarias para que a gente possa fazer esse enfrentamento, tá bom? A ideia é a gente já colocar no projeto pedagógico das escolas para o ano que vem todas as temáticas de discussão, formação de professores, enfim, tem uma série de estratégias que a gente está trazendo para o enfrentamento da febre maculosa, tá bom? O site é um site acessível, disponível, tem toda a informação e o município de Campinas detém toda a tecnologia para o enfrentamento. Então, o início dos sintomas, frequentou uma área verde com mata, teve sintomas, que é febre, dor no corpo, dor de cabeça, e de 2 a 14 dias depois dessa exposição de risco, é necessário procurar um serviço de saúde e avisar o profissional de saúde. O município de Campinas tem todo o tratamento disponível e acessível, 24 horas por dia, né? Em vários setores que a gente tem disponíveis, em todas as unidades básicas de saúde, na rede de urgência e emergência, para que a população possa acessar. Então, a ideia é que, se a informação chegar para o profissional, ele consegue atender e evitar essas mortes, tá bom? O município de Campinas, infelizmente, é uma área endêmica e a gente já trabalha isso, já sabe disso há cerca de 20 anos. O ano passado foram 7 mortes e este ano, infelizmente, a gente já teve 6 mortes relacionadas à febre maculosa. Obrigada. Bom, em relação às filas cirúrgicas, a gente já vem, né, discutindo aqui e relatando que a gente hoje tem um controle mais eficaz dessas filas. A gente fez todo o movimento na Secretaria de Saúde, essas filas são inseridas para que de fato sejam visualizadas as necessidades pessoais, não o número da fila, né? Então a gente já tem feito esse trabalho, inclusive com acompanhamento de algumas situações específicas de uma forma mais ágil, mas conversando hoje, até pelos relatos hoje no nosso grupo, da demora de algumas cirurgias eletivas, né, que apesar de, para nós, né, que estamos passando pela dificuldade, sempre isso é necessário, eu quero fazer o mais breve possível, mas a gente tem hoje uma invasão, a Érica já trouxe isso aqui, muito grande, das necessidades de urgência e emergência, das cirurgias de urgência e emergência. E isso, de fato, tem ocasionado, até na última reunião onde sentam-se os hospitais, sentam os gestores, foi-se colocado isso, uma discussão de como a gente enfrentar isso, porque entre eu ter que fazer uma cirurgia de urgência e desmarcar uma cirurgia que eu posso esperar, lógico que nós vamos, infelizmente, desmarcar essa cirurgia que a gente pode postergar, né? Não que se isso seja o ideal, mas a gente tem que fazer, às vezes, essas opções. Então, isso é uma coisa que a gente vem trazendo e, inclusive, existe uma preocupação muito grande de que isso seja sanado, né? Até depois, eu peguei, como eu me comprometi, mas daí eu falo pessoalmente com você, porque é do seu caso, tá bom? Eu acho que foi isso. Se eu não me escrever de nada, acho que foi isso. Perfeito. Eu queria chamar então o Dr. Carlos, né, seria que gostaria de levantar a mão, então teria aqui o tempo para falar um pouco sobre esse episódio, que várias pessoas, várias conselheiros nos demandaram em relação a isso, e a gente gostaria, né, ainda que a Comissão de Urgência e Emergência vá também tomar suas providências, mas... Boa noite a todos. Meu nome é Carlos, eu sou médico do Marigatti já há... Pode tirar do... Sou médico do Marigatti já há quase 30 anos, né? Relação ao setor público. E eu vim aqui hoje para
externar nosso parecer e a nossa também insatisfação e, digamos, nossa consternação com o fato ocorrido na última sexta-feira com a adolescente. É uma situação extremamente ruim para a gente como hospital, uma porta aberta de urgência e emergência quando acontece um fato desse. Porque isso demonstra que a nossa estrutura, apesar de estar com todo esse empenho para resolver, às vezes não resolve o esperado, aquilo que a gente gostaria que fosse resolvido de uma maneira adequada. Esse caso em específico, eu não vou tecer detalhes nem dados clínicos, porque o Código de Ética Médica e o respeito ao familiar e à paciente falecida não me permite falar detalhes. Mas o fato que realmente ela procurou nosso serviço em mais de uma ocasião, foi atendida, medicada, passou por exames laboratoriais, exames radiológicos, os exames não demonstraram gravidade, as primeiras consultas, foi orientada, passou em outra unidade de saúde da Rede Mário Gatti, foi reavaliada e voltou para a gente na semana passada, já com um quadro bem grave, que levou, infelizmente, à morte. Essa situação nos trouxe, assim, grandes reflexões dentro do serviço naquela mesma noite, né? Que é uma situação inesperada, uma paciente jovem, rígida, que evoluiu de uma forma catastrófica, dada uma patologia potencialmente diagnosticável, potencialmente tratável. Então, você tem que investigar o que aconteceu. Primeiro fato tomado, primeira ação tomada foi que foi solicitada uma necrópsia, ou seja, nós temos que saber exatamente o que foi a causa da morte. Tá? Então, naquela mesma noite, quando houve o falecimento, a família foi convocada, foi feita uma orientação de que seria aberto um boletim de ocorrência, porque para que a gente encaminhe o cadáver para o IML, para uma necrópsia oficial, tem que haver todo um procedimento jurídico, policial, digamos assim. Então foi procedido dessa forma, foi por iniciativa do próprio serviço. O próprio grupo médico que estava cuidando da paciente naquele momento, julgou por bem que isso acontecesse. Então naquela mesma madrugada aconteceu tudo isso. Então na sexta-feira o corpo foi encaminhado para a necrópsia. Fizemos contato no IML, eles têm um prazo de 30 a 60 dias para nos fornecer um laudo dessa necrópsia. Nesse meio tempo já se iniciou dentro do Mário Gatti um procedimento interno de avaliação dos fatos, ou seja, nós temos duas instituições lá dentro que fazem a avaliação de todos os pacientes que vão a óbito no Mário Gatti. Tem a Comissão de Verificação de Óbitos Internas, que analisa 100% dos falecimentos dentro do hospital. Tem um grupo de médicos, enfermeiros, uma equipe multiprofissional que avalia aquele óbito e classifica se houve alguma não conformidade ou não dentro daquele óbito. Se existe alguma não conformidade, existe uma análise para ser o que pode ser modificado e se tem necessidade de um encaminhamento para uma comissão, para um conselho regional de medicina, de enfermagem, do que seja, ou se é um caso até de um inquérito policial, um DPDI, alguma coisa para funcionar um servidor público, né? Então, essa é uma das comissões. O outro é o núcleo de segurança do paciente, que é outra instituição dentro do hospital que faz análise de possíveis não conformidades, ou seja, uma situação que foge do habitual, ela tem que ser analisada, o que levou aquilo, se aquilo poderia ter sido evitado e o que fazer para que aquilo seja evitado no futuro. Então, esses dois procedimentos estão em curso desde a semana passada. Então, esse procedimento foi avaliado, está todo encaminhado. Então, dentro de um prazo de, no máximo, 60 dias, acredito eu, nós tenhamos um relatório disso. O relatório da necrópsia apresentada pelo IML e toda essa avaliação interna do serviço que vai ser apresentado. E, além disso, pode haver todo um processo jurídico por parte da família, que isso é um direito e até um dever da família agir dessa forma quando ela se sente, injustiçada ou se não concorda com o fato. Isso é totalmente aceitável e é de direito. Eu acho que isso tem que acontecer mesmo, tá? A Rede Mário Gatti está disponibilizando todas as informações necessárias, o que for necessário. Foi colocado aqui pelo colega que vai haver uma visita lá. A Rede Mário Gatti coloca todas as suas unidades, né? O Hospital Mário Gatti, o Hospital Mário Gatinho,
Ouro Verde, as UPAs, SAMU, para ser visitada quando for necessário. Agenda, marca, nós recebemos lá, fazemos a visita, demonstramos todas, desde que combinado, agendado, faremos a visita. Tem setores, como eu já conversei com o conselho local nosso lá do Marigate, que não são passíveis de visita, mas são passíveis de uma conversa. Vamos supor, entrar dentro do centro cirúrgico para visitar, não é uma coisa que vai acontecer, tá? Pode até, digamos assim, vamos vestir uma pessoa como se paramentar para uma cirurgia e levá-la para fazer uma visita. Pode até uma pessoa, tá, mas não vai acrescentar o quê para o grupo? Né? Mas discussão dentro do hospital, nós estamos sempre abertos em todas as unidades da rede Marigate. Para a gente, a perda de um paciente é uma coisa catastrófica. E ainda mais um jovem, sem patologias prévias, sem doenças anteriores, para a gente é muito, não é pouco, é muito. Como foi citado aqui, eu sou pai, eu sou avô, né? Então acho que isso dói muito em todos nós, né? Toda a equipe médica, equipe assistencial, equipe multiprofissional daquela noite ficou bastante chocada com os fatos, né? Isso é muito ruim. Então, para a gente, nós vamos avaliar esse caso, entender o que aconteceu, decidir, analisar cada item para ver o que a gente pode fazer para melhorar, para que isso não aconteça novamente, tá? E me coloco à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode endereçar a mim, que eu sou sempre disponível para conversar. Obrigado. Obrigado, Dr. Carlos. Nós vamos pela Comissão de Urgência e Emergência combinar essa visita, e no nosso ponto de vista é fundamental que, inclusive, a gente tenha que fluam de fato as informações. Aqui em reunião do pleno, eu queria fazer dois registros. Um, da importância de que a rede volte a participar da Comissão de Urgência e Emergência. Já tem muitas reuniões, pessoas que estão aqui podem confirmar, muitas reuniões em que isso não tem acontecido, e a presença também aqui no pleno sempre, né, acho que também é fundamental. E colocar que as questões das comissões de óbitos, a gente precisa ter, de fato, acho que um diálogo que possa avançar, porque aqui no pleno, aqui não falando por mim, nunca falo por mim, porque aqui é um colegiado. Nós tivemos várias falas críticas em relação às situações de comissões de óbitos das UPAs. Então, eu gostaria que, de fato, nós pudéssemos melhorar esse diálogo e avançar nessa discussão com urgência e emergência. Fora outras questões, mas aí o tempo agora é curto, a gente tem uma outra pauta, a gente agradece aqui a sua presença e vamos reiterar esses pedidos, tá bom? Obrigado. Bom, a gente agora passa para a ata, certo? A votação da ata do dia 26. Nós perguntamos se tem algum questionamento em relação à ata do dia 26, ou se podemos aprovar. Alguma contrariedade? E aí a gente pode fazer o seguinte: se alguém gostaria de se abster, que aí a gente fica mais fácil, né? Podemos aprovar a proclamação, então? Ata do dia 26, então, aprovada a proclamação. Aplauso. De imediato, então, vamos para a prestação de contas, apresentação, discussão e votação da prestação de contas da Secretaria, através do RDQA. Érica? Oi, Ivanilde, vai começar a apresentação do RDQA. Desculpa. Então, hoje eu vou estar apresentando para vocês o RDQA do primeiro quadrimestre de 2023, tá? Então, já vou antecipar, são dados preliminares. Muitos dos indicadores a gente só consegue, de fato, ter uma noção do que está acontecendo quando a gente tem os dados consolidados do ano. E também nós tivemos um prejuízo importante em alguns indicadores por conta do sistema do Ministério, que teve um problema na época e a gente não conseguiu levantar todos os dados. Então, vamos lá, próximo.
Então, como já apresentei anteriormente, a gente tem usado o formato do DigiSUS, então ele tem uma primeira página onde a gente faz a demonstração das questões relacionadas ao município, próximo, da Secretaria Municipal de Saúde, então o número do CNES, enfim, próximo. Dados sobre o próprio Fundo Municipal de Saúde, que é a instituição que recebe todos os recursos relacionados à saúde de todas as fontes. E os dados do próprio Conselho Municipal de Saúde, né, que a gente também vai atualizando conforme vão tendo as novas eleições e assim por diante. Na sequência, um pouquinho dos dados de morte e mortalidade. Aqui se mantém os mesmos gráficos que foram apresentados no RAG do final do ano, porque a gente ainda não, em que pese o IBGE já ter divulgado previamente algumas informações sobre os dados populacionais, né, são dados preliminares, a gente ainda não tem esses dados populacionais formalmente demonstrados para a gente pelo Ministério, até mesmo para a gente poder fazer os cálculos. Então, toda a base de dados populacional ainda é de 2021. Aqui a gente já consegue demonstrar a questão dos nascidos vivos, né? Então, neste primeiro quadrimestre, nós tivemos 4.106 partos no município. Destes, 2.481 são partos SUS, sendo 35% deles no Distrito Sul, 21% na Sudoeste, 20% na Noroeste, 15% na Norte e 10% no Distrito Leste. Aqui um pouquinho sobre as principais causas de internação, né? Então, seguindo aí a série histórica dos anos anteriores, nesse primeiro quadrimestre, a principal causa de internação foi gravidez, parto e puerpério. Lembrando que quando a gente fecha o primeiro RDQA, nós ainda não temos todos os dados de informação das AIHs, por isso que o número fica tão baixo em relação ao ano anterior, quando comparado um quadrimestre, né? A segunda causa, a gente tem as doenças do aparelho respiratório, né? Ainda se mantendo num número importante, e doenças do aparelho circulatório, tá? As doenças parasitárias, elas parecem começar a voltar para um patamar de normalidade dessa série histórica, que tiveram aí um aumento extremamente importante nos anos anteriores em função da Covid. Aqui em relação às causas de óbito, então, dentre as principais causas de óbito, nós temos as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias e as doenças do aparelho respiratório. Então, aqui também as doenças infecciosas deixam de ter a maior relevância, que foi o que aconteceu nos anos anteriores em função do Covid. Um pouquinho da produção ambulatorial. Então, quando a gente pega a produção ambulatorial dos centros de saúde, nós, fazendo aí um comparativo entre o primeiro bimestre de 2022 e o primeiro bimestre de 2023, nós tivemos aí no total, janeiro e fevereiro, 125.427 atendimentos realizados nestes 4 procedimentos que o DigiSUS recomenda que a gente faça esse monitoramento. As internações de urgência e emergência, aqui é algo que para a gente, né, tem chamado muito a atenção. Então, o número de procedimentos realizados. Então, nesse primeiro trimestre, a gente observa que foram 8.177. E das internações hospitalares, né, lembrando que janeiro a março ali a gente tinha o compilado fechado do primeiro trimestre. Esses dados, como a gente fechou em maio, né, a gente tem um delay na demonstração da informação do Ministério, então a gente pode ainda ter um número aumentado. Por isso que a informação do final do ano é a mais fidedigna. Mas nós conseguimos demonstrar aí um total de internações de 13.077. Então, desse total de 13.077, 8.000
foram da urgência. Só para vocês terem uma noção do quanto a urgência ela está comprometendo o atendimento dos casos eletivos. Aqui a questão da rede prestadora SUS, o número de serviços que nós temos, tanto os públicos como os conveniados. E aqui os profissionais de saúde trabalhando no SUS Campinas, né? Então a gente tem aqui, por categoria profissional, o quantitativo de profissionais, e aqui vocês conseguem ver um gráfico desse primeiro quadrimestre do número de profissionais que a Secretaria possui. A programação anual de saúde, ela traz propriamente a questão dos indicadores, né, os indicadores de saúde que nós monitoramos. No total, são 72 indicadores. Desses 72 indicadores, como eu disse logo no início, 19 a gente não pôde analisar, porque 10 deles eles só fazem sentido quando a gente faz análise anual. Outros 9, em função dos dados parciais, bem comprometidos pelo Ministério, que teve um problema no seu processamento. E os outros 53, então, a gente observou que 35 a gente teve uma melhora em relação ao resultado que foi obtido em 2022, 9 se mantiveram iguais, mas não significa que a situação piorou, a gente vai demonstrar isso, e 9 onde nós tivemos pior em relação ao ano passado. Então, dentre os indicadores de melhora, nós temos a questão da proporção de óbitos infantis e fetais investigados, né? Enfim, percentual de investimento em saúde do Tesouro Municipal, a própria cobertura populacional estimada da saúde bucal. Temos aqui a questão do acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família, proporção de cura de casos novos de hanseníase, proporção de serviços de terapia renal substitutiva com controle sanitário, percentual de unidades básicas com no mínimo 3 tipos de práticas integrativas, a cobertura da população estimada por equipes de atenção básica, proporção de casos de doença de notificação compulsória imediata, enfim, dentre outros, percentual de UBS utilizando prontuário eletrônico, né? Então esse para a gente foi um grande avanço, as unidades estão todas informatizadas. Coeficiente de letalidade por dengue, proporção de gravidez na adolescência, né? Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano. Ainda sabemos que precisamos avançar muito, né? Estamos investindo na discussão bastante detalhada e discriminada com todos os distritos, os distritais estão aqui, né, onde estão todos muito empenhados em adequações de ações, metas, para que de fato a gente consiga melhorar ainda mais o atendimento da linha materno-infantil. Dentre os indicadores que a gente manteve o mesmo resultado do quadrimestre anterior, a gente tem, por exemplo, a questão da cobertura dos CAPs, que esse 1,5, ele atinge aqui a meta que o próprio Ministério estabelece pela quantidade de população, o número de testes de sífilis de gestantes, né? A proporção de óbitos maternos investigados, que se mantém em 100%, enfim, proporção de acidentes fatais notificados e investigados, número de casos novos de AIDS em menor de 5 anos, mantivemos zerado. E aqui, então, as questões que é onde nós tivemos uma piora em relação ao bimestre anterior, né? Então, quando a gente pega a questão da proporção de acesso hospitalar de residentes que foram a óbito por acidente, né? Aqui a gente se depara com algumas situações de maior gravidade desses acidentes, que as pessoas não estão conseguindo chegar no hospital com vida. Percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Acho que depois a Mônica pode até falar de várias estratégias que o Departamento de Saúde está adotando para melhorar esse indicador.
proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar, né? Também esse tem sido um enorme desafio. Proporção de óbito de mulheres em idade fértil investigados, né? Mas é algo que a gente consegue ir nos próximos quadrimestres correndo atrás. A questão da taxa de mortalidade infantil,